Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado. No capítulo 15, o Sermão do Monte volta ao reduto de Esaíra. Na parte 2, as primeiras palavras de Jesus ao povo foram de bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito. O evangelho deve ser pregado ao pobre e não ao espírito orgulhoso. Bem-aventurados os que choram. O pranto que dá direito à consolação é o que tem por objeto os pecados, o afastamento de Deus, as misérias do exílio terreno. Cristo nos ensina que o arrependimento sincero tem poder de remover a culpa do pecado. O choro não consiste em melancolia e lamentação. O pranto que Cristo pregou foi o pranto do arrependimento. Quis Jesus dizer que para todo pranto existe um consolo, a fé. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Se possuímos humildade, sobrepor-nos-emos aos menosprezos, às repulsas, aos aborrecimentos a que estamos expostos diariamente. Aquele que não revida ofensa já galgou o altar da nobreza e é feliz porque já venceu a si mesmo. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sim, quão grande valor possui aquele que luta pela justiça e é justo e bom para com os seus semelhantes. Bem-aventurados os misericordiosos. O misericordioso está longe de ser contaminado pelo pensamento impuro que escurece a alma e enfraquece o senso moral das criaturas. Bem-aventurados os pacíficos. O pacificador tem o dom de transformar o espinheiro em cipreste. Em lugar de urtiga crescerá murta, e a vida exultará e florescerá como o narciso. Isaías, capítulo 60, versículo, 55, versículo 13 e capítulo 35, versículo 1. Descortinou-se à nossa frente toda a pregação de Cristo, que deixava a multidão atenta, embevecida e temerosa. Como é difícil de salvar. Quem terá força para viver em espírito, estando ainda encarnado? Mas Jesus prosseguia. Esses princípios que vos dei permanecerão. Recebei-os e edificai sobre minhas palavras todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Falou por várias e várias horas, primeiro sobre as bem-aventuranças, com os 12 versículos, depois o que os apóstolos deviam ser, com 4 versículos, após o que explicou que a nova lei é o cumprimento da antiga, com seus 27 versículos. Deve haver intenção reta quando se dá esmola, quando se faz oração e se jejua. 18 versículos. Devemos renunciar aos bens da terra. 16 versículos. Não julgueis o próximo. 6 versículos. Eficácia da oração. 5 versículos. Regra da caridade. 3 versículos. Evitemos os falsos profetas, os semeadores de erros e os sedutores de almas. 9 versículos. O verdadeiro sábio. 6 versículos. Vós sois o sal da terra, que a torna suportável. Se perderdes seu sabor, que acontecerá ao mundo, vós mesmos sereis jogados fora e tratados como coisas sem valor. Vós sois a luz do mundo, uma claridade sobre um monte, brilhando durante a noite para ser vista por todos. Não escondam a vossa luz. Deixai que ela brilhe para todos, e que as vossas boas obras brilhem para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem o Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Todos os seguidores do Cristo devem ter viva consciência de suas responsabilidades perante o mundo, cultivar em si mesmos uma espiritualidade verdadeira e empregar esforços na obra da caridade. Semear amor para com o próximo fará de você a luz do mundo e o sal da terra. A nova lei era complemento da antiga, pois Deus inspirou os livros de ambos os testamentos, dispondo com sabedoria para que o novo estivesse latente no antigo e o antigo se tornasse claro em o novo. Os livros do Antigo Testamento, avivados na pregação do Evangelho, adquirem e manifestam seu pleno significado nos livros do Novo Testamento, que eles iluminam e explicam. Deve haver intenção reta quando se dá esmola, quando se faz oração e se jejua. Capítulo 6. Condena-se a afetação dos que fazem exibição dos que dizem ser fé,
A oração é a ocasião da mais íntima religiosidade, por isso toda e qualquer ostentação esvazia-se-lhe o valor e o conteúdo. Capítulo 7. Não julguemos o próximo, só Deus é o juiz e penetra os corações, por isso proíbe-nos julgar a culpabilidade interior de qualquer pessoa. No Sermão do Monte, Cristo apresentou os princípios de seu reino, mostrou serem eles a grande norma da vida. Para melhor fixar a lição, dá o exemplo. Não vos basta ouvirdes minhas palavras, cumpre-vos pela obediência, torná-las o fundamento de vosso caráter. O orgulho não passa de areia movediça. Se edificardes sobre teorias e invenções humanas, vossa casa ruirá. E termina o poema de Luz dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Capítulo 7, versículo 24 e 25. Muitos acham que o Sermão do Monte está restrito às bem-aventuranças, e por aqui constatamos que nele está escrita quase toda a doutrina de Cristo. As luzes do palco foram se apagando, mas permaneci sentado. A figura majestosa de Jesus continuava a cintilar diante dos meus olhos, principalmente no momento em que ele orou o Pai Nosso. Algo muito difícil de gravar no papel. Irmão, vamos embora. Fernando espera por nós, disse Karina, tocando meu braço. Então, nós vamos parar por aqui. Gente, essa parte do sermão, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, mexe demais. Eu acho que até mais do que a saga de Cristo naquela questão do finalzinho da sua existência, né? A Sexta-feira Santa, que a gente tem por lembrança da sua crucificação, depois ainda o seu retorno, a sua materialização. O Sermão da Montanha é muito lindo, ele é muito impressionante, porque realmente ali está um resumo de toda a moral e conduta, tudo aquilo que nós devemos desenvolver em forma de caráter, de aprimoramento espiritual, de transição de um espírito errante para um espírito melhor. Então não cabe a mim aqui ficar falando item por item, porque a gente pararia o estudo do livro para falar só sobre o sermão. Às vezes eu assisto palestras sobre o Sermão da Montanha assim, tão resumidinho, eu falo parabéns para quem consegue, porque cada palavra que foi dita ali dá pano para manga, dá para a gente estudar muita coisa, porque ali está o contexto de tudo aquilo que a gente precisa para realmente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna, honrada, um espírito mais evoluído. Então eu convido vocês a fazer o seguinte, pegar o Sermão da Montanha e esmiuçar ele diariamente, procurar sempre uma palavra, não é uma frase, mas uma palavra do sermão, e tente praticar no seu dia a dia. Tinha o Pedro, que ele sempre falava para Jesus assim: Senhor, eu não sei o que acontece, toda vez que eu tento ser bom, acontece de tudo para me ser ruim. Eu quero ser menos estourado, mas as situações me forçam a continuar sendo estourado, E o Santo Agostinho só se tornou santo perante a Igreja Católica justamente pela mudança de conduta que ele teve. E como que foi a mudança de conduta do Santo Agostinho? Pegando uma palavra e exercitando ela todos os dias. Enquanto ele não conseguia atingir aquela palavra, hoje eu vou ser amoroso, por exemplo. Enquanto ele não atingia essa palavra, ele não parava de estudar formas de ser amoroso. Então, o Sermão da Montanha é um convite que nós temos para praticar essas palavras no nosso dia a dia e, de fato, transformar intimamente o nosso ser. Então, eu não vou ficar esmiuçando ela aqui, mas eu convido vocês a fazer esse tipo de exercício diário. Use o Sermão da Montanha como um fio de conduto, que leve a gente para uma vida melhor. É a base, a essência para que a gente realmente passe dessa, como se fosse a fase do videogame, nessa fase que nós estamos emperrados aqui, que a gente tenta saltar e não vai. O Sermão da Montanha, ele é aquele, como aparece no videogame,
aquele chãozinho que levanta para o personagem pular para outra fase. Então, o Sermão da Montanha é essa. Eu não sei, um elevadorzinho que aparece no videogame, né? O Sermão da Montanha seria esse elevadorzinho aí, que vai impulsionar a gente para a próxima fase, que é a fase de regeneração. Então, eu sou apaixonada pelo Sermão da Montanha. Não acho que tudo se resume nele, mas ele, para mim, pelo menos, ele é fundamental a título de transformação, de reforma íntima. O convite está feito. Procurem estudar cada palavra do sermão, não só as frases, mas cada palavra. Vocês vão ver, vocês vão se sentir bem melhor. Eu tô tentando, tô fazendo exercício já, viu?